Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, sempre às 21 horas, sempre que possível. Oi, Carla. Olá, pessoal. Hoje o nosso tema é sobre terapia fotodinâmica. Dá um tempinho aí para vocês irem entrando pro Insta e avisando vocês que estou por aqui. Olá. Oi, Carla. Oi, Cris. Boa noite, sejam bem-vindas. Olá, Maila. Boa noite. Boa noite, Sheila. Gio. Francisca. Bom, vão chegando e vão ficando, hein? Nosso tema de hoje é terapia fotodinâmica. Para quem não conhece, é uma alternativa que nós temos aí para tratar infecções fúngicas. Então, muito útil aí para candidíase mamária, por exemplo, para alguns tipos de micoses, candidíases de fralda. Vai ser bem legal o nosso tema de hoje. Boa noite. Oi, Assíria. Oi, Sheila. Te dei boa noite. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, me contem aí quem tem acompanhado as lives, se vocês têm gostado, qual que vocês mais gostaram até aqui, se tem sugestões de tema. Para quem está vindo pela primeira vez, sempre às 21 horas eu tenho estado por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre temas que envolvem fonoaudiologia, amamentação e principalmente o laser nesses dois âmbitos, assim. E as perguntas que eu trago para a live, né, para a gente conversar, são perguntas que vocês que me seguem fazem com frequência, temas que vocês já me sugeriram. Então, quem tiver interesse, assim, né, em tirar dúvidas, em assistir alguma live específica sobre um tema que vocês querem me ver comentando, é só ir na minha bio, lá tem um questionário para a gente se conhecer um pouquinho melhor e para vocês deixarem as sugestões de vocês. Estou em aula do seu curso da Amamenta Mundi apaixonada. Ai, que bom, fico feliz. Fico muito feliz, gente, quando vocês mandam mensagem falando que estão gostando do curso. Foi desafiador, assim, né? O Amamenta Mundi foi o primeiro curso gravado que a gente fez. A gente não sabia muito bem como ia ser a aceitação e foi muito, muito legal. Então, eu fico muito feliz com o feedback de vocês. Oi, Tainá. Oi, Raquel. Bom, para quem tá vindo pela primeira vez, eu tava explicando que essa sequência de lives, né, que eu sempre respondo dúvidas que vocês trazem para mim nos questionários, é um aquecimento para um evento gratuito que a gente vai falar sobre o marco zero, assim, do laser, né? Tudo que vocês precisam saber sobre o laser na área de amamentação, na área de cuidado materno-infantil. Vai ser um webinário online gratuito, dia 4 de abril. E aí, se vocês não se inscreveram ainda, corre para se inscrever. E aproveita, vai no meu feed, que lá tem um post também de propaganda desse evento, onde vocês podem concorrer a uma vaga no meu próximo curso de laser terapia aplicada à amamentação, que vai ser lançado nesse dia 4. Então, corre lá, vocês têm umas pequenas regrinhas para vocês participarem, mas vai valer super a pena. Um curso que está sendo todo reformulado e com muitas aulas bônus, muitas surpresas, um projeto super novo aí que eu vou lançar, diferente dos modelos que eu já fiz até agora. Então vai valer muito, muito, muito a pena, viu? É só vocês participarem aí, quem quiser concorrer à vaga ou quem quiser só se inscrever também nesse webinário gratuito, indicar para alguém, marca todo mundo lá no post, tá bom? O nosso tema de hoje é terapia fotodinâmica. A Siri colocou, gostaria de aprender mais sobre a laser terapia em assaduras de bebês. Que legal, a Siri, a gente tem uma demanda bem grande para falar sobre esses cuidados com recém-nascidos, sobre o uso aí nos primeiros dias do bebê.
pode deixar que tá registrado aqui. Eu sempre peço, gente, porque a cabeça aqui não funciona muito bem, não. Aproveita essa oportunidade, vai lá no questionário, preenche para mim, me manda sugestão aí pelo direct mesmo, para eu poder não esquecer, porque aqui vai nessa vibe da live e acaba passando. E aí, gente, queria saber se alguém sabe o que é terapia fotodinâmica ou para que ela serve. Tem outro nome também bem comum que é PDT. Vocês já ouviram falar? Quem aí já é desse universo do laser, já fez o curso, quem tá na Amamenta Mundi, provavelmente já ouviu, né? E a terapia fotodinâmica, ela é um recurso bem legal, onde a gente tem a associação de uma luz com um agente fotossensível para a gente conseguir modificar ou potencializar um pouquinho a ação do laser, principalmente na presença de micro-organismos. Então, a aplicabilidade dela é bem interessante porque vale desde candidíase mamária, micose de unha, já usei para tratar infecção de brinco na minha filha, muitos profissionais têm usado para infecções aí, candidíase oral, tem trabalhos agora, inclusive pesquisando sobre isso para diminuir os impactos de Covid. Então me contem aí se vocês já têm familiaridade com esse termo. A gente vem falando muito aqui da fotobiomodulação, né? Então, o uso do laser, o uso do LED, quais os efeitos terapêuticos que eles podem proporcionar, em quais tecidos eles podem agir, tudo isso já foram coisas discutidas em lives anteriores aí que vocês podem vasculhar, maratonar. E a terapia fotodinâmica, ela tem surgido com mais força, né, agora, não só voltado para esse tipo de laser que a gente tem, mas voltado inclusive para o tratamento de alguns tipos de câncer, inclusive câncer de pele. O que é o princípio aí da terapia fotodinâmica? A fotobiomodulação sozinha, o laser sozinho, o LED sozinho, ele é contraindicado para aplicação em tecidos infeccionados. A gente tem alguns trabalhos que mostram que alguns comprimentos de onda, por exemplo, o azul, eles sozinhos já apresentam uma ação bactericida, uma ação antifúngica, e quando usados de forma isolada, eles são capazes de tratar lesões que estejam infectadas com esses micro-organismos, seja vírus, fungo, bactéria. E aí, então, essa luz, alguns comprimentos de onda sozinhos, eles têm essa propriedade, essa possibilidade. Mas alguns outros comprimentos de onda, como por exemplo o vermelho, o infravermelho, que são cores de luz aí que a gente utiliza com mais frequência dentro da fonoaudiologia, dentro da consultoria de amamentação, principalmente pelos equipamentos que a gente acaba adquirindo, eles não têm essa propriedade tão apurada. Existem alguns trabalhos in vitro, né, que são aqueles trabalhos que eles fazem com meios de cultura, que mostrou que o vermelho, que o infravermelho, eles até podem destruir algumas colônias, né, de bactéria, alguns tipos de biofilme que envolvem determinados tipos de fungos e de bactérias. Só que existem poucos trabalhos com isso em vivo, ou os trabalhos que existem são em feridas abertas, em feridas infectadas, com algumas particularidades. De forma geral, a aplicação dessas luzes isoladamente, ela é contraindicada para tecidos infeccionados porque elas aumentam a microcirculação local, aumenta, né, o fluxo de sangue ali naquela região e com isso, querendo ou não, pode acabar ajudando também a espalhar mais aqueles micro-organismos. E isso, gente, falando assim, de um modo bem grosseiro, né, para quem nunca fez nenhum curso ou para quem não é da área da saúde possa entender também. Então, as luzes vermelha e infravermelha, embora elas tenham em alguns trabalhos sendo apontadas como benéficas para a destruição de alguns tipos de biofilme, isso não é uma regra. Existem outros comprimentos de onda que fazem isso de uma forma melhor. Uma alternativa que a gente tem para aproveitar esses equipamentos que nós temos e conseguir tratar essas infecções é a terapia fotodinâmica. Qual é o princípio, então?
A terapia fotodinâmica, ela entende que a associação de uma luz a um determinado agente fotossensível, um corante, quando associados ali na presença de oxigênio, eles geram um estresse oxidativo local, ou eles geram um meio inapropriado ou impróprio para a proliferação ou para a sobrevida desses micro-organismos. E quando eu falo micro-organismos, são principalmente vírus fungos e bactérias. Então, quando eu tenho essa associação, eu acabo tornando esse meio impróprio e eu resolvo a infecção por causa da morte desses micro-organismos. E a grande vantagem dela é que ela acaba sendo, por ela ser muito inespecífica, ela não age no micro-organismo, ela age no meio em que ele está, tem sido vista aí como uma alternativa, por exemplo, para tratamento de algumas infecções bacterianas mais resistentes, ou alternativas para infecções fúngicas também mais resistentes, que não respondem bem a determinados antifúngicos ou antibióticos convencionais. No comprimento de onda vermelho, especificamente, o corante que a gente usa, o agente fotossensível que a gente utiliza é o azul de metileno. Só que o mais importante do que essa substância que vai ser utilizada é que a gente possa, como eu posso dizer, que a gente possa ter um agente fotossensível compatível com aquele comprimento de onda que a gente vai utilizar. Então, se eu tenho um comprimento de onda infravermelho, eu preciso de um corante, de um agente fotossensível que encaixe ali, quase como se fosse um quebra-cabeça, que encaixe com esse comprimento de onda. No comprimento de onda vermelho, a nossa outra pecinha ali do quebra-cabeça que dá match aí é o azul de metileno. Isso é uma vantagem porque é um recurso barato, fácil de ser encontrado, com poucas contraindicações para o uso. As concentrações que a gente utiliza o azul de metileno, elas são concentrações bem baixinhas e a gente pode mandar manipular em farmácias, né, de manipulação, ou comprar pronto com alguns revendedores mesmo de laser que vendem essas seringas assim, né? Isso daqui é da DMC, mas a MM Optics também produz que são o azul de metileno já na concentração ideal para essa técnica, que é de 0,005%, então uma concentração bem baixinha. Em alguns casos também a gente pode utilizar 0,01%, tá? Ah, Vanessa, eu posso usar violeta genciana, outros agentes fotossensíveis? As pesquisas com esses outros agentes, elas ainda estão sendo desenvolvidas. A gente tem muitos trabalhos que mostram eles em concentrações mais altas, sendo usado de forma isolada e tendo respostas terapêuticas. O próprio azul de metileno, em concentrações mais altas, ele já tem aí uma característica, uma propriedade antifúngica, por exemplo. Para a terapia fotodinâmica, que é a associação desse agente fotossensível com um comprimento de onda, o ideal é que a concentração seja bem baixinha. Eu separei aqui para colocar para vocês, só para vocês terem uma noção, disso aqui na pele também, ó. Nossa, gente, espirrei na blusa, espero que não manche. Olha, deixa eu só confirmar a concentração desse daqui para vocês. Esse é o 0,01%. Então, olha só, quando a gente coloca sobre a pele, tá vendo? Ele não fica aquele azul forte. E a técnica, normalmente, a gente faz colocando esse azul de metileno, a gente espera ali um tempo, a gente passa em toda a área que está infectada, a gente espera um tempo para que ele seja absorvido ali e depois a gente irradia com doses altas do vermelho para trazer esse efeito antifúngico, então, e bactericida. A técnica da terapia fotodinâmica, gente, ela não costuma se modificar de acordo com a patologia a ser tratada. O que acontece, às vezes, é a gente optar por uma concentração diferente, usar um pouquinho mais de quantidade de energia, a depender do caso, mas, de forma geral, a parte boa, vamos dizer assim, dessa técnica é a universalidade que ela tem para ser aplicada desde a micose de unha lá, como eu falei, né, frieira, onicomicosis aí. Na podologia é uma técnica muito utilizada, com resultados muito legais, até infecções
de garganta. Então, eu já vi, assim, profissionais que fazem uso do azul de metileno, da terapia fotodinâmica, para infecções intraorais. Então, dor de garganta, tratamentos odontológicos, né, que tenham tecidos aí gengivais infectados, tratamentos, algumas doenças periodontais, tratamento para cárie. Então, a gente tem um leque aí muito grande. Tratamento para acne é um recurso que, mesmo caseiro, assim, né, a gente realizando dentro de casa, ele traz melhores para essas pequenas infecções ou para essas coisinhas mais chatinhas, vamos dizer assim, do dia a dia. Então, é uma técnica que tem como vantagem ser de baixo custo, ser universal, então ela abrange, né, é capaz de tratar vários espectros aí de fungos e de bactérias. É rápida de ser feita. Normalmente a gente consegue observar a redução de alguns sintomas numa candidíase mamária, por exemplo, quando a gente tem coceira, dor enfisgada ou aquela lesão que não cicatriza. Às vezes, em uma aplicação, a gente já consegue ver um super alívio dos sintomas, né? Se a gente for pensar a assadura que a Ciri estava falando aí, a gente tem às vezes só a lesão da pele e a gente tem casos em que já identifica ali a presença de cândida, né? Então, onde são indicados até outros tipos de medicação, de pomadas. Nesses casos também a gente pode substituir, a gente leia-se o médico prescritor, né? Pode substituir essas pomadas de tratamento assim convencional pelo uso da terapia fotodinâmica. É uma técnica que já tem a sua eficácia reconhecida, em termos assim ela não precisa ser coadjuvante a uma outra técnica, ela de forma isolada já traz respostas. A gente tem trabalhos que inclusive investigaram a ação dessa técnica com Candida albicans, que é muito frequente aí quando existem os casos de candidíase, né? Porque um outro tema de live que eu vou trazer para a gente discutir é esse excesso de diagnóstico, às vezes, de candidíase mamária, quais os diagnósticos diferenciais nós temos que ter aí para usar essa técnica, ou para a própria candidíase, né? A gente tem, às vezes, casos aí sendo muito diagnosticados e sendo confundidos, por exemplo, com o fenômeno de Raynaud, com mastite subclínica. Então, a gente tem alguns diagnósticos diferenciais aí para candidíase, mas quando é de fato bem diagnosticada, quando é Candida albicans, que é a mais frequente, a gente já tem pesquisas que mostraram que a ação do laser associado a esse azul de metileno foi eficaz. Então, é uma técnica super interessante e a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu escuto muito por aí que a gente pode fazer o laser sozinho nesses tecidos infeccionados e se não melhorar, a gente faz a terapia fotodinâmica. Não é assim que funciona, tá, gente? Terapia fotodinâmica, o laser de modo geral, ele não é um diagnóstico diferencial. Que a gente faz e se não resolver a gente encaminha. Não, ele é um método de tratamento que deve ser aplicado e deve ser prescrito por aqueles profissionais que são responsáveis pelo diagnóstico e tratamento dessas alterações, tá? Quando a gente irradia um tecido que está infeccionado, e quando eu falo de infecção de novo, me refiro a fungo, a bactéria, a gente pode sim gerar uma proliferação maior desses micro-organismos, a gente pode piorar essa condição e ter uma piora, inclusive, dos sintomas. Isso não é incomum, tá? Eu já tive vários relatos de alunas e de pacientes que às vezes falam, putz, depois que fez o laser eu tô sentindo que piorou demais. Eu falo, mas piorou porque, parece que tá mais sensível, parece que tá dando mais fisgada, tá esquisito. E aí, assim, uns 2 dias depois, a gente vê que realmente tem um quadro bem clássico de candidíase ou dessas mastites. E aí a gente reavalia e fala, putz, não tinha ainda sinais clínicos disso, mas pode ser que a ação do laser isolado ali, sem essa propriedade antifúngica, tenha piorado o problema. E recentemente eu assisti uma aula com uma dermatologista e ela falou exatamente a mesma coisa, que ela tem a mesma percepção de que quando existe uma infecção e a gente utiliza o laser sozinho, enquanto a gente deveria utilizar a técnica da terapia fotodinâmica, a gente observa uma piora dos sintomas, tá?
Então, recapitulando aí, né? A terapia fotodinâmica é uma forma da gente utilizar o laser associado a um agente fotossensível, laser ou LED, para promover um estresse oxidativo no local daquela infecção e, com isso, provocar a morte de micro-organismos e resolver o problema. Ele não age no micro-organismo, ele age, então, no meio, e isso faz com que seja uma técnica com um espectro mais amplo aí e dá pra gente um leque de possibilidades. É um recurso não medicamentoso, tá? Mas o que é importante? Que o azul de metileno entre em contato com a superfície que eu preciso tratar. Então, se eu tô tratando a mama, é importante que eu passe em toda a região que eu identifique ali sinais da presença desse micro-organismo. Se eu tô tratando lá a infecção do brinco, igual eu falei pra vocês que eu já usei aqui em casa, machucado, que às vezes caiu, ralou e tá aquela coloração amarelada, a gente percebe que já tem pus, as micoses de unha. Então, sempre que eu percebo essa presença do micro-organismo, o azul de metileno precisa entrar em contato com essa superfície. Eu não posso pensar, por exemplo, na terapia fotodinâmica para tratar uma mastite. Por quê? Porque o azul de metileno que eu vou passar sobre a minha pele, ele não vai alcançar esses micro-organismos. Então, ele é válido para infecções superficiais. Existem técnicas já onde esse mesmo princípio ativo está sendo utilizado de forma mais avançada para tratar, inclusive, alguns tipos de tumor. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica já reconhece essa técnica para o tratamento de alguns tipos de câncer do tipo não melanoma. Então, eles injetam um agente fotossensível, uma substância fotossensível. A pessoa fica ali alguns minutos ou, em alguns casos, algumas horas para que essa substância seja absorvida pelo organismo e, consequentemente, pelo tumor. E depois eles vêm com uma alta dose de energia, com comprimento de onda compatível com essa substância que foi utilizada, e às vezes em uma única sessão eles já são capazes de observar a redução ou tratamento desse tumor. A depender do comprimento de onda, da potência do equipamento que utiliza, às vezes fica um aspecto de queimadura ali na pele, mas que se resolve com o tempo e, obviamente, né, gente, um aspecto de queimadura ou um tumor, então a gente não tem nem que pensar duas vezes. Mas é um recurso, inclusive, que já tem projetos do Ministério da Saúde envolvendo, financiando, né, porque realmente tem perspectivas muito boas. A gente tem trabalhos aí sendo desenvolvidos primeiro com animais, in vitro, estudando um pouco os efeitos disso no tratamento de pneumonia também. E como eu falei para vocês no início, de Covid, né? Para alguns sintomas aí de Covid. Óbvio, gente, que o vírus em si, a partir do momento que ele entra no nosso organismo, ele está na corrente sanguínea, né? E aí a gente não consegue fazer essa terapia fotodinâmica na corrente sanguínea. Mas o que eles alegam é que, assim, se é uma infecção recente, se sabe-se que o vírus ele tem uma proliferação grande ali na mucosa nasal ou nas glândulas salivares e se utiliza a terapia fotodinâmica, pode ser que tenha uma redução nessa replicação viral e com isso tenha uma menor gravidade da doença. Isso ainda são hipóteses que estão sendo levantadas, trabalhos muito, muito recentes, tá? Mas uma outra que eu comecei a falar para vocês que já tem mostrado, já tem avançado nas fases, é para o tratamento de pneumonia. Então, os pacientes, as pessoas, né, inalam uma substância que é um agente fotossensível e depois eles são irradiados na região ali do pulmão ou às vezes em região de traqueia. Tem trabalhos também que têm utilizado isso para tratamento de infecções fúngicas de pacientes que ficam entubados por muito tempo. E aí gente, hoje eu tô meio confusa, né? Vocês estão vendo, acho que é o cansaço. Então, eles inalam esse agente fotossensível e irradiam de forma extracorpórea mesmo, então aqui na região cervical ou na região pulmonar, para trazer essa interação ali e reduzir a proliferação desses micro-organismos. A Pinguim de Ouro perguntou lá, tudo bem? Azul de metileno 0,01%? Isso, 0,01 ou 0,005,
tá? Com 2 zeros aí depois da vírgula mesmo. São as concentrações mais utilizadas e comercializadas. Ah, Vanessa, vale a pena comprar essas seringas? Eu acho assim, elas são práticas pela data de validade, por já estar pronta, assim, né? São fáceis de manusear, de carregar, mas tem pessoas, por exemplo, que pedem para fazer a manipulação em vidrinhos de spray ou em gel, porque dependendo do lugar que a gente utiliza, às vezes essa pode acabar escorrendo, pode vir uma quantidade muito pequenininha para quem trabalha com uma ferida infectada grande, por exemplo, tá? Além dessas aplicabilidades, eu estava falando para vocês que é muito importante que o azul de metileno, que esse agente fotossensível, entre em contato com os micro-organismos. E aí muita gente me pergunta sobre o tratamento dos bebês com essa técnica, né? Porque na candidíase, normalmente, a recomendação é que a gente trate a mãe e também trate os bebês, principalmente os bebês sintomáticos. Eu nunca vi nenhuma pesquisa com o azul de metileno, especificamente, assim, para essa técnica com bebês. E as oportunidades que eu já tive de conversar com pediatras, de reconsiderar, né, de pensar sobre essa possibilidade, todos sempre foram muito contrários. Primeiro, pelo risco de deglutição, né? Então, a gente usar essa substância, como eu falei para vocês, a gente passa na boca, a gente deixa ali agindo por um tempo. Um adulto consegue ter um controle disso, né? Falei para vocês que tem pessoas que usam para tratamento de infecção de garganta, faz um gargarejo, espera um tempo. Um adulto tem controle disso, um bebê não tem. Então, primeiro que esses bebês, assim, essas mucosas, né, elas são uma esponja. Então, quando a gente joga alguma coisa ali, esse azul de metileno vai ser muito absorvido. E a gente não sabe o impacto disso. E, além disso, existe o risco da deglutição, que também não se sabe o impacto. Então, eu não recomendo o uso do azul de metileno na cavidade oral dos bebês. Ah, Vanessa, seria uma técnica efetiva? Sim, não tenho a menor dúvida, mas ela é viável, ela é segura, né? Se já existem outros métodos aí que são mais seguros para esse tratamento, a gente vai se arriscar para quê se ainda não existem pesquisas boas ou ensaios clínicos ou que mostrem a segurança desse método, tá? Mas em adultos, principalmente às vezes adultos que fazem algum tipo de tratamento que tem uma queda da imunidade, que favorece o aparecimento dessas infecções fúngicas e às vezes bacterianas também, os resultados são muito legais, tá? Então, por exemplo, em herpes, naquela fase de vesícula, né, onde a gente sabe que ela acaba sendo mais contagiosa, é uma excelente estratégia ali para a gente diminuir esse risco de contágio, por exemplo. Mas sempre avaliando isso. O azul de metileno precisa estar em contato com o micro-organismo, o laser precisa chegar, né? Precisa estar sempre em doses mais altas para dar tempo dessas reações químicas ali acontecerem. Não preciso dar intervalos, assim, ou higienizar logo depois. Se o bebê for mamar, se for o caso de amamentação, a gente pede só para limpar mesmo, e o bebê pode mamar logo em seguida. O mais importante é entender que a técnica ela acontece durante a irradiação ali, nessas formações de radicais livres, né, nesse estresse oxidativo que se forma no local. Acabou a irradiação, ali o efeito ele vai continuar depois, mas ele não precisa necessariamente que esse azul de metileno continue sobre aquela região. Deixa eu ver que teve pergunta aqui. A Ivone perguntou, qual a porcentagem do azul de metileno? 0,01% ou 0,005%, tá? Deixa eu ver se eu esqueci aqui de alguma coisa. Então, a técnica é mais ou menos essa. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma foto, deixa eu tirar aqui. Só pra vocês terem uma noção, assim, é uma foto que foi cedida, né, por uma aluna. Vou mostrar pra vocês bem rapidinho aqui, ó. Quando a gente passa o azul de metileno, ele fica mais ou menos desse jeito aqui, olha, tá vendo? É bem clarinho, bem suave, assim, não é aquela concentração muito forte. E aqui, mais ou menos 48 horas depois da aplicação, ó. Então, qual a vantagem disso? A gente vê respostas mais rápidas,
reduz aí o desconforto, às vezes com mais velocidade e menos tempo do que se a gente fosse usar métodos mais convencionais, tá? Como eu falei, né, para quem entrou depois, a terapia fotodinâmica, esse mesmo raciocínio clínico pode ser utilizado para várias coisas, não muda de acordo com a patologia a ser tratada, muda de acordo com a técnica utilizada, tá? Então, uma vez a Larissa acordou, tava com um brinco, assim, muito infeccionado. E aí, com dor, inflamado, não deixava eu tirar, ela era bem menorzinha, não deixava eu tirar de jeito nenhum. E aí eu esperei ela dormir, quando eu fui tirar, tadinha, da primeira vez saiu quase como se fosse um tampão, assim, daquela casquinha misturado com a pele. Ela chorou, foi um desastre, fiquei morrendo de dó. Passou, coloquei o brinco, infeccionou de novo. E aí dessa segunda vez, já tava bem assim, aquele aspecto amarelado, com presença de infecção mesmo, né? Sinais de infecção, não só da inflamação, que é outra diferença que a gente tem que ter aí, tá? Tecido inflamado é o laser sozinho. Tecido infeccionado, a gente precisa dessa ação, dessa junção aí com o azul de metileno, com agente fotossensível. E aí, eu esperei ela dormir, fui lá, peguei o azul de metileno, coloquei aos pouquinhos assim em volta da orelha, esperei esses 3 a 5 minutinhos, né, que a técnica sugere, e aí depois eu coloquei os 9 joules do vermelho direto no local do brinco. Gente, foi assim incrível, porque a dose mais alta de energia, principalmente numa orelha de criança, né, no lóbulo aqui, que é muito fininho, acaba agindo aí como um agente anestésico, analgésico também. Então, depois que eu fiz a irradiação, eu peguei um cotonete com soro fisiológico, consegui limpar tudo em volta, ela nem acordou. E assim, consegui limpar, tirei todo aquele tecido mais amarelado que tinha, né? Consegui deixar ali bonitinho e nunca mais teve, assim. De um dia para o outro, apresentou uma melhora absurda e a gente já vinha tratando com pomada, já vinha tentando outras estratégias e não tinha funcionado. Aqui em casa, fralda e tal, se tem aquela coisa, começa a ficar com a pele mais fininha, se tem alguma sugestão de que seja candidíase, eu sempre faço e assim, de um dia para o outro, a gente tem respostas muito boas. Eu não comercializo, não vendo isso porque eu sou fonoaudióloga, mas é uma alternativa excelente aí para o pessoal da enfermagem, para quem trabalha. Aí, ó, a Carol acabou de perguntar, nós fonos podemos usar o azul de metileno? Carol, depende, tá? Sempre a nossa resolução de fono, ela diz que nós podemos utilizar a fotobiomodulação a fotobiomodulação com objetivos fonoaudiológicos, tá? Normalmente, nos documentos que nós temos, principalmente aí no parecer da Sociedade Brasileira, a terapia fotodinâmica ela não foi contemplada porque dentro do nosso escopo ali de atuação, a gente não tem nada que seja da nossa competência diagnosticar e tratar, sabe? Por exemplo, eu já vi assim, indicações do uso do azul de metileno para como se fosse uma asepsia, entre aspas, higienização da cavidade oral. Só que eu falei que esse recurso, ele não é seletivo, né? Ele acaba agindo no meio como um todo. Então, se você pensa nesse raciocínio, eu vou higienizar a cavidade oral para que ele aspire uma saliva menos contaminada. Esse raciocínio pode até fazer sentido, mas a gente não pode esquecer que a gente está destruindo também a flora bacteriana boa da boca, né? Então, bactérias que são responsáveis ali pela saúde bucal também. Então, a gente não tem ali dentro do nosso escopo mesmo, da nossa área de atendimento, nada que isso contribua ou que isso seja associado a objetivos fonoaudiológicos. Então, assim, se você me perguntar na amamentação, você utiliza? Eu opto por encaminhar para o médico para que eles façam lá todo o diagnóstico, a prescrição do tratamento. E aí, se ela já vem com isso prescrito, eu posso realizar, eu faço a aplicação como um recurso complementar, tá? Então, assim, poder usar
para qual condição, em qual situação. Mas eu jamais utilizaria essa técnica por conta própria se eu identificasse uma lesão oral, por exemplo, tá? Não sei se ficou claro, assim, pra você, mas a gente tem que ficar mais receosa, assim, em relação a isso. A Ivone perguntou, tive um caso assim a semana passada, foi um resultado muito rápido realmente, que legal, Ivone, que bacana, a mãe ficou assustada e o pediatra também com o resultado, e aí é ótimo, né, porque a gente mostra esses pediatras e assim, acaba formando um network, uma coisa de, essa relação de trabalho, mostrando o serviço de uma forma bem interessante. Que bom, que legal seu relato. Peraí, gente, deixa eu passar aqui. Ótimo, Carol falou que é consultora também, mas nunca utilizei. Então, eu entendo assim, que dentro da consultoria de amamentação, quando vem com isso prescrito, aí sim, a gente tem ali, entre aspas, um aval pra gente utilizar, mas isso já foi recomendado por alguém. A gente sozinho, não. Até porque, gente, às vezes a gente passa raiva com isso, eu sei, né? Mas não é nosso diagnóstico fazer, não é nosso papel, mesmo enquanto consultora, fazer esse diagnóstico diferencial da candidíase. E às vezes a gente tem certeza que encaminha para algum outro profissional médico e fala, não, não é. Aí você fica, ai meu Deus, frustrada. Mas eu sempre falo assim para os meus alunos, se coloque numa posição de se der algo errado. Porque quando dá certo, é excelente, né? Aí, nossa, a gente é querido demais, a gente é muito. Existe uma gratidão enorme ao procedimento que a gente realizou. Mas se dá qualquer coisa errada, se aparece ali depois uma infecção piora, ou se é uma mastite e evolui para um abscesso, sei lá, né? Pensando aí nas piores hipóteses. A primeira associação que é feita é, será que não foi aquele laser ali que eles fizeram? A Nilce perguntou, Vanessa, como diferenciar o amarelo da infecção com a fibrina? Olha, eu não sou enfermeira, né? Esse diagnóstico ali, às vezes, para ele é um pouquinho mais difícil. O que é a fibrina? Eu vejo assim, normalmente é um tecido um pouco mais fino, um pouco mais aderido à pele. Gente, se tiver gente da enfermagem aí, me ajuda nessa resposta, tá? Podem colocar aqui nos comentários, por favor. Então, eu observo assim, a fibrina e tal, normalmente é um tecido que ele é mais fino, fica um pouquinho mais aderido ali à pele. A infecção, ela, além de ter outras coisas associadas também, né? Muitas vezes um processo inflamatório ali local, tem um aspecto, assim, às vezes mais purulento mesmo, sabe? Diferente ali de ser uma coisa que a gente vê que é um tecido, uma capinha. Ele já tem uma coisa ali que às vezes quando a gente vai manipular, ele tá mais com um aspecto mais diferente. Aí ó, a Paula colocou, sou enfermeira obstétrica, já fiz uso do azul de metileno em massa infectada e foi um sucesso. Aí, maravilha. Paula, então me ajuda a responder essa pergunta. Eu falei direito? Essa diferenciação aí da fibrina para o tecido infeccionado? Às vezes por foto eu acho muito difícil de identificar. Sabe quando as alunas me mandam às vezes, vê isso daqui. Eu falo, isso daí eu preciso muito ainda, me apoio muito no visual. Curiosidade de fono, né? As mães se assustam mesmo. Isso mesmo, para isso é necessário saber diferenciar. Fundamental. Que legal, em massas infectadas. O azul de metileno, gente, é um recurso sensacional. O que falta? A gente conseguir agora fazer pesquisas que mostrem a aplicabilidade dele nessas áreas que a gente tem usado, né? Mas eu acho que a beleza da literatura, ou da gente ter uma prática aí que se baseia nessas evidências, é da gente justamente conseguir correlacionar e entender, olha, a fisiologia desse processo aqui, nesse tipo de tecido, nesse tipo de infecção, é replicável ao que eu vejo nessa condição. E aí a gente acaba tendo ali, então, alternativas para enriquecer o nosso leque, né, de serviços ou de oportunidades mesmo de melhorar o nosso atendimento, de melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Eu vejo pelas minhas filhas, assim, né, quando das situações, das vezes que eu precisei, que trouxe esse alívio de sintoma, assim, às vezes de um dia para o outro, de uma aplicação para outra, é sensacional, né, é muito, muito, muito interessante.
Falei para vocês, né, no comecinho, vou repetir porque agora entrou mais gente. Esse azul de metileno, ele é compatível com a luz vermelha, tá? Se a gente usasse o infravermelho, a gente precisaria de outro agente fotossensível. Alguns comprimentos de onda isolados, sendo com uso feito de forma isolada, sem nenhum agente fotossensível, tem propriedades antifúngicas e bactericidas também. E um exemplo é a luz azul. Tá? Então, Vanessa, eu não tenho laser vermelho. Qual outra alternativa que a gente poderia ter? A luz azul, tá? Ela tem uma ação bem interessante aí. A Paula comentou de novo, apliquei o laser na deiscência de cesárea, nossa, foi incrível. Que legal, gente, adoro quando vocês contam os casos de sucesso aí. E a terapia fotodinâmica, para casos eu já vi muito de cesárea, resultados muito, muito, muito legais. Já vi lesões de pressão, né, aí fugindo da área de obstetrícia também, feridas infectadas de modo geral. Na amamentação, gente, se tem, às vezes, aquela fissura que não fecha, que você tem certeza que todos os fatores de risco ali já foram corrigidos, já foram retirados, já foram sanados, e é uma lesão que ainda não evolui, eu sempre sugiro que seja feito pelo menos uma sessão da terapia fotodinâmica, porque às vezes é esse biofilme que tem ali, não chegou a ser a desenvolver uma candidíase ou desenvolver uma mastite propriamente dita, mas às vezes você tem esses micro-organismos, você pode ter esses biofilmes sendo formados ali, e isso impede a cicatrização. Aí a gente às vezes faz uma sessão da terapia fotodinâmica e o resultado evolui assim de forma muito, muito surpreendente. Então fica uma dica aí, né? Sempre que vocês tiverem uma lesão muito persistente. E, gente, sempre falo, vou aproveitar que tem enfermeiras aqui também. Quando eu falo de lesões persistentes, são aquelas lesões que a gente sabe que estão relacionadas à amamentação e que não estão evoluindo bem. Qualquer lesão com característica diferente do que a gente está acostumado, que tenha localização diferente, coloração diferente, formato diferente, não hesitem em encaminhar isso para outros profissionais, né? Obviamente, o recado aqui para quem não é enfermeiro, para quem não é médico, para quem não é profissional responsável pela avaliação e diagnóstico dessas lesões, tá? Então, uma coisa é aquilo que a gente bate o olho, a gente tem uma vivência aí daquilo que se enquadra dentro das classificações de lesão típicas dos traumas mamilares, isso é uma coisa. Agora, de novo, laser não é para fazer diagnóstico diferencial, tá? Não é pra gente falar assim, vou fazer aqui, se não der certo, a gente vê o que é. Não. Qualquer lesão que tenha um aspecto estranho aos nossos olhos ou que você desconfie que possa ter alguma coisa errada, deve ser encaminhada para profissionais que saibam avaliar essas feridas de forma com mais competência, tá? Então, não é para sair utilizando o azul de metileno, terapia fotodinâmica em qualquer lesão aí que não tá fechando, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui, a Anis colocou, vou te mandar a foto no direct. Ih, só pra fazer esse diagnóstico diferencial aí, ai. A pediatra dela passou o laser e mudou usar a pomada dexametasona. A Ivone colocou, é um complemento pro tratamento, isso mesmo. A Paula colocou, pena não poder compartilhar imagens de várias mamas que apliquei o laser. Ô, Paula, me manda uma mensagem no direct aí pra gente conversar melhor depois. Quero saber mais aí desses seus resultados. Quem sabe a gente não combina uma participação sua aí na aula para apresentar alguns desses resultados, para conversar um pouquinho com quem é da área de enfermagem. Me manda aí, se você topar, achar que pode dar certo, me manda uma mensagem aí no direct que eu acho que vai ser muito legal. Né? Eu sinto bastante falta, tanto que agora no curso... quem dá essa aula dessa parte de lesões de pós-parto, de cesariana, dessas lesões mais complexas é um enfermeiro. Porque eu sentia falta justamente desse material, de gente, o que eu vou compartilhar de visual? Porque eu não faço essas aplicações, não é da minha competência. E aí eu acho muito legal quando vocês trazem esses casos, eu acho que pode enriquecer demais para outros enfermeiros mesmo que estão se capacitando. Então, ótimo, fico feliz, me manda aí.
A Sibélia perguntou: o ideal é fazer o laser na fissura de quanto em quanto tempo? Se for só o laser sozinho, o tecido epitelial ele regenera muito fácil, assim, muito rápido. A aplicação pode ser até diária, 48 horas aí de intervalo, tá? O que não vale é fazer no mesmo dia, porque é chovendo molhado. A gente precisa dar tempo para esse organismo responder, né? A luz, seja ela terapia fotodinâmica ou seja ela o laser isolado, ele é um gatilho para que outras reações aconteçam a partir do término da irradiação. Então, a gente dá esse intervalo aí de pelo menos 24 horas. A terapia fotodinâmica, ela pode ser feita com intervalo um pouco maior, e aí isso diverge bastante, tá, gente? Tem gente que faz a terapia fotodinâmica só uma vez por semana, tem gente que não faz em crianças. Eu, particularmente, quando possível, repito a cada 72 horas. Se não for possível, faço com uma frequência um pouco menor, mas nunca muito antes disso. Então, né, não sei se a sua pergunta foi em relação à fotodinâmica ou à laser terapia normal, mas seria mais ou menos esse intervalo pensando no tecido epitelial, tá? Pinguinho de Ouro colocou: você conhece a pomada Garmastan? Gosto. Conheço e gosto. Acho que tem um resultado bem interessante aí, auxilia na cicatrização. Dentre as que a gente tem, assim, de pomada, eu acredito que seja uma das melhores, tá? Depois do laser na mama, precisa dar intervalo para amamentar? Não, nem se for a terapia fotodinâmica, tá? A Ivone colocou: o curso é perfeito. Ah, que bom, obrigada. Não precisa dar intervalo, tá, gente? O laser, como eu falei, ele é um gatilho, ele dispara ali uma série de efeitos fotoquímicos na nossa célula. Quem não entende o que é isso, volta algumas lives aí, que eu dei uma live super detalhada explicando como que ele age dentro da célula, como que ele age no organismo. Mas a partir do momento que a gente termina ali, que o equipamento desliga, as reações químicas, elas continuam a acontecer, mas a gente não precisa dar intervalo nenhum. Azul de metileno, né? A terapia fotodinâmica, passou o laser, o azul de metileno ali, acabou a aplicação, lencinho umedecido ou lavou, o bebê já pode mamar logo em seguida, tá? Não existe nenhuma contraindicação ou nenhuma indicação de suspensão da amamentação por uso do laser, tá? A não ser que seja assim, não, tem uma lesão que realmente está dificultando, tá impactando, decidiu junto com a mulher que vai dar um tempo naquela mama, tudo bem, mas não é por conta do laser, tá bom? Deixa eu ver aqui, peraí que eu perdi, gente. Se fizer na mama, o bebê pode mamar com azul no peito ou tem que limpar? Acabei de falar, né? Tem que limpar, tá bom? Era laser terapia normal, né? Certo. Bom, pessoal, acho que de terapia fotodinâmica é isso. Eu acho ela muito legal porque eu acho ela muito versátil, sabe? Eu já tive alunas, por exemplo, que tinham filhos adolescentes naquela fase de acne, de espinha, e falou: meu Deus, depois que eu fiz a terapia fotodinâmica nele, melhorou, assim, demais. Então, quando eu vejo, assim, às vezes tem aquela espinhazinha, né, que vai ficando mais amarelinha, que dá vontade de meter o dedão, vou lá, coloco um pouquinho, uma dosezinha mais alta, e o resultado realmente é muito legal, tá? Tô exausta, só tu pra me fazer assistir aula agora. Oh! Que bom, gente. Fico muito feliz. Eu gosto demais, também estou cansada, mas é sempre um prazer, assim, vir conversar e poder ter essa troca, né? De ver quem já usa, igual você que já é aluna das antigas, trocar experiência e ver vocês sempre aqui, pra mim, fico muito feliz. Então, olha, mais alguma dúvida, gente, sobre terapia fotodinâmica? Alguma coisa que vocês querem que... Eu gosto do resultado da Garmastan, tá? Eu acho ela bem... Dentre o hall de pomadas que nós temos aí, eu acho que é uma das que a gente mais tem resultados bons. É difícil de achar, né? Ela é alemã, e então... mais difícil. Eu lembro que uma vez eu tenho um cunhado que mora na Alemanha, e uma vez a gente foi pra visitar, ele tem uns 3 anos, mais ou menos, 3 para 4 anos, e eu ficava louca nas farmácias atrás da Garmastan pra tentar trazer pra cá, porque que era muito difícil é muito difícil de achar. A gente tem alguns contatos de revendedores e tal, mas não é, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a gente não acha ainda em farmácia, mas eu gosto, tá? Certo, gente? Mais dúvidas de terapia fotodinâmica? Não?
Então, olha, eu não consegui fazer. Todo mundo que tá acompanhando a live aqui já viu, né, que sempre no final eu mando pra vocês um resuminho lá do que foi conversado, mapa mental ali do meu roteiro. Hoje eu não consegui editar ele ainda, mas eu vou fazer. Entrem lá no meu canal do Telegram, no WhatsApp, que eu vou encaminhar pra vocês ainda hoje, tá? Oi, Paula, pode falar. Você me chamou, né? Tô aqui. Pode passar no rosto em área maior para várias espinhas? Pode, tá? E, gente, pelo amor de Deus, né? Eu tô falando disso aqui, assim, uso nosso, a gente, doméstico, tá? Cuidado com o que vocês vão se propor a tratar aí fora do escopo de atendimento de vocês. Mas, assim, para uso caseiro, né? Assim, para demandas da nossa familiares do dia a dia, eu acho que vale muito a pena, tá? A Ivane perguntou: o que você acha da ordenha com a ordenhadeira? Depende, podemos fazer uma live sobre isso também, Ivone, porque o problema não é a bomba, o problema às vezes é o tamanho do bocal que você usa, a forma como ela é posicionada, a técnica para se utilizar a ordenhadeira, né? Muito mais do que usá-la ou não. Então eu acho super prático, eu prefiro 1000 vezes, quando bem usada, eu prefiro muito mais do que a ordenha manual, ali a depender do caso, né, claro. Mas eu acho ela muito mais prática, mas tem que saber usar realmente, assim, tomar cuidado com o tamanho, com a velocidade, com a pressão, com o posicionamento dela, mas via de regra eu gosto. Colocou: estou em BH, meu filho está fazendo residência médica aqui. Que legal, vamos conversar então, me manda uma mensagem aí. Sim, é pro meu filho, né? Ótimo, Lu, então usa e depois me conta também, tá? E aí eu colocaria, sendo uma área maior, eu colocaria aí um espaçamento um pouquinho maior também, de mais ou menos uma vez por semana, tá? Mas nesse material que eu mando pra vocês lá no Telegram, eu acho que tem um trabalho, um documento da Sociedade de Dermatologia falando sobre a terapia fotodinâmica para acne. Eu vou achar e eu mando para vocês também, tá bom? Bom, pessoal, eu sempre acho que as lives vão durar 20 minutos. Eu fico, meu Deus, hoje vai ser rapidinho, já estamos aqui quase encerrando o tempo de 1 hora. Ou seja, é muito bom falar do que a gente gosta, né? Influindo e com vocês interagindo, então para mim fica mais gostoso ainda. Quem não estava aqui antes, fica... Ô, Nils, você não tem o Telegram? Porque eu não consigo mandar em todos os grupos do WhatsApp, então normalmente eu tenho direcionado para lá, tá? Quem não tá, o link tá na bio, é só entrar aqui na minha biografia e aí tem o link lá para vocês fazerem parte, tá? Mas o que eu ia dizer é que quem não tava aqui no início, dia 4 de abril, às 20 horas, eu vou dar uma aula sobre o marco zero do laser na área de amamentação, falando todo o conteúdo introdutório, inicial, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre esse universo. Então, quem ainda não conhece, está convidado para conhecer. Quem já foi minha aluna está convidado para me rever e marcar aí muita gente, chamar todo mundo que vocês conhecem que possam se interessar pelo assunto, viu? Na minha bio tem um post explicando como se inscrever e como vocês podem concorrer também a uma vaga no próximo curso de laser terapia aplicada à amamentação que eu vou lançar nesse evento com formato super novo, muitas surpresas aí para vocês que lá eu vou contar, tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia. Amei, amei, amei a participação de vocês, a interação. De verdade, me senti hoje aqui, ó, bem acompanhada, acolhida. Muito obrigada, Ivone. Fico muito feliz. E é isso, né? Amanhã estaremos aqui de novo, firmes e fortes. Amanhã, não me lembro o tema, mas de manhãzinha, 7 horas da manhã, eu conto aqui pra vocês qual vai ser o tema certinho, tá bom? Beijos, então, boa noite. Mais uma vez, obrigada pela companhia.